Professor Muniz por cá. Hoje nós iremos ter uma aula sobre PRONASSE, tá? Tá previsto aí no seu edital. Então vamos lá. O PRONASSE, pessoal, ele é um Programa Nacional de Segurança Pública. Foi desenvolvido na época do governo Lula, tá? E o objetivo era diminuir os indicadores de criminalidade nas regiões metropolitanas mais violentas do Brasil, tá? Então, nas regiões metropolitanas mais violentas do Brasil, tá bom? Primeira questão diz o seguinte, ó. Fica instituído o Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania, PRONASSE, a ser executado somente pela União. Errado, tá, pessoal? Se vocês observarem no artigo 1º, ele fala o seguinte, ó. O PRONASSE, ele é executado pela União, porém, em articulação, em regime de cooperação com os estados, Distrito Federal e os municípios, porque ali vai ter as guardas, as polícias, né? Então, não é somente pela União. Professor, tem a participação também de famílias, da comunidade, da sociedade civil? Tem. Ó, participação das famílias, da própria comunidade, porque esse aspecto conjunto, essa união, a própria sociedade, ela vai ajudar na segurança pública, ela vai dizer quais são os problemas daquela comunidade. Então, vai ter projetos, programas voltados à educação, areninhas, construção de arenas para a questão de valorização da cultura e do esporte público, tá? Então, tudo isso ajuda, beleza? O objetivo é sempre garantir a segurança pública. Vamos aqui na segunda questão. O PRONASSE destina-se a articular somente ações de segurança pública para a prevenção. Será que é só isso? Só prevenção? Tá errado, pessoal. Ó, no artigo 2º, ele fala que o PRONASSE ele destina-se a articular ações de segurança pública para... Aí você tem que observar o seguinte, ó, prevenção, controle e repressão da criminalidade também. Onde eles vão estabelecer políticas sociais para a proteção de vítimas também. Então, o PRONASSE não é só políticas para a prevenção, tem controle e repressão também na criminalidade. Questão errada, segunda. Terceira questão diz o seguinte, ó. As diretrizes do PRONASSE não mencionam o apoio ao desarmamento. Pelo contrário, estimulam a população a adquirir armas para a sua proteção. Também questão errada, pessoal, tá? Olha o que é que o PRONASSE ele fala dentro das suas diretrizes. Ó, artigo 3º. Professor, onde é que eu encontro? Você vai no Google, tá lá, site do Planalto. Pronto, bem simples. Você vai ler. Agora você precisa ter uma orientação com o professor, que é o que você encontra aqui no curso vetorial, como ler e quais são os pontos, e você ler um parágrafo e entender aquele parágrafo, colocar ele na realidade. Então, por exemplo, aqui, ó, são as diretrizes do PRONASSE. Promoção dos direitos humanos, intensificando a cultura de paz, não é de guerra, tá? De conflito. Apoio ao desarmamento. Então, na própria diretriz, ó, ela cita o apoio ao desarmamento. Combate a preconceitos de gênero, étnico, racial, geracional, orientação sexual também e a diversidade cultural. Tudo bem? Então, questão errada, não é apoio ao desarmamento, não. Na verdade, aliás, não é que ele não menciona, na verdade ele menciona esse apoio ao desarmamento. Tudo bem? Quarta questão diz o seguinte. São focos prioritários dos programas, projetos e ações que compõem o PRONASSE a modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional, assim como a valorização dos profissionais de segurança pública e dos agentes penitenciários. Pessoal, bonito, né, o texto? Pois é, mas está errado. Não vamos confundir os focos do PRONASSE com as diretrizes. São duas coisas diferentes. As diretrizes é como se fossem princípios que nós temos que vão nortear o que é que a gente tem que fazer ou não. Então, focos e diretrizes, tá? Quando ele diz que são focos prioritários dos programas, projetos, a modernização da polícia, da segurança pública e do sistema prisional, valorização dos profissionais de segurança pública, não é um foco, e sim uma diretriz. Está lá no artigo 3º, ó. São diretrizes do PRONASSE. 5. Modernização das instituições de segurança pública e valorização dos profissionais de segurança pública. Tudo bem? Então, não é um foco, e sim uma diretriz. Tudo bem? Diretriz. Questão número 5. São diretrizes do PRONASSE a intensificação e ampliação de medidas de enfrentamento ao crime organizado e também da corrupção policial. Item correto. Enfrentamento ao crime organizado
e a corrupção policial. É uma das diretrizes do PRONASSE. Questão número 6 diz o seguinte: são diretrizes do PRONASSE, tá? A garantia, por meio de medidas de urbanização, da recuperação de espaços públicos. Também a recuperação dos espaços públicos são diretrizes do PRONASSE, tá? Fiquem atentos a isso. Por que a gente recupera os espaços públicos? Para as pessoas conviverem, utilizarem os espaços públicos, tem uma maior harmonia, tá? Medidas de urbanização também valoriza, pessoal. Deixa mais, colocar iluminação nas praças, né? Urbanizar bem. Isso evita também na criminalidade, tá? A questão de colocar postos, iluminação, urbanizar, tirar aquela coisa abandonada, recuperar esses espaços públicos, tudo isso, tá? São diretrizes do PRONASSE e com certeza os estudiosos, quando foram criar isso, eles pensaram dessa forma, que isso também pode ajudar na diminuição dessa criminalidade. Porque o foco do PRONASSE, lembra que ele foi criado para diminuir o índice de criminalidade nas regiões metropolitanas. Então eles pensaram tudo o que poderia ser feito, tá? De uma maneira bem mais genérica. Vamos lá. 7. São diretrizes do PRONASSE a observância de princípios e diretrizes do sistema de gestão centralizado e participativo das políticas sociais e das resoluções dos conselhos de políticas sociais e na defesa de direitos afetos ao PRONASSE. Pessoal, o que acontece? Está errado essa questão. Por quê? Muniz, se a gente quer ter uma política de diminuição dessa criminalidade em cima, essa diminuição da criminalidade, eu não posso centralizar isso, tá, somente em uma entidade, em um órgão. Eu tenho que ter uma política de descentralização para as outras entidades, municípios, estados. Então, quando eu falo princípios e diretrizes do sistema de gestão centralizado, não é. Lá no PRONASSE, a diretriz fala que tem que ser o sistema de gestão descentralizado. Eu tenho que descentralizar essa gestão, né, participativa dessas políticas sociais para a gente tentar resolver esse problema. Tá bom? Item errado. 8. São diretrizes do PRONASSE a transparência de sua execução, inclusive por meios de eletrônicos de acesso ao público. Pessoal, hoje em dia, se vocês observarem, há uma política muito de transparência do que os órgãos de segurança pública fazem, né, pela população. É importante ter essas transparências, dizendo, olha, nós conseguimos resolver esse problema tal. Então, existe sim essa transparência por meios eletrônicos de acesso ao público. Hoje as pessoas têm muita questão das mídias sociais. Então, essa questão do PRONASSE, ela focou muito também na questão da evolução da mídia, né, para ter uma maior transparência, as pessoas saberem o que é que o Estado está fazendo, tá bom? Em relação ao combate à segurança pública. Então tem que ter uma maior transparência sim com a sociedade e é um princípio norteador. Questão 9. A garantia da participação da sociedade civil não é mencionado como diretriz no PRONASSE. Pessoal, tá errado. Tá lá no artigo 3º, ele menciona sim a participação da sociedade civil. Ó. São diretrizes do PRONASSE. Garantia da participação da sociedade civil. Tem erro não, tá? Até porque se a sociedade civil não participasse, logicamente não teria como a gente resolver todos esses problemas. Ninguém vai resolver esse problema da segurança pública sozinho, tá? Questão 10 diz o seguinte. O foco etário, aqui são os focos, né, dos projetos e ações do PRONASSE, é a população juvenil de 15 a 24 anos, correto, né? O que a lei fala, tá lá, 15 a 24. Isso é o foco etário dos projetos, é o que a lei fala. Se vocês forem no site do Planalto agora, tá lá, 15 a 24 anos, tá bom? Então, esse é o foco etário, a faixa etária desse projeto voltado à população juvenil de 15 a 24 anos. Então, eu coloquei aqui quais são os focos, tá? Que tem, tá lá na lei, ó, foco etário, população juvenil dos 15 a 24 anos, né? Foco social, qual é o foco social? Jovens e adolescentes que acabaram de sair do sistema prisional, né? Ou jovens e adolescentes que se encontram em situação, são moradores de rua, famílias que são expostas à violência urbana, adolescentes que são vítimas da criminalidade e até mesmo mulheres em situação de violência. É também a questão do foco social. Aqui a gente pode abrir em relação às mulheres como foco de violência
a questão de alguns crimes praticados contra a mulher. Um dos mais conhecidos é o feminicídio, né? A gente tem um apoio de normas jurídicas. O feminicídio ele é um homicídio qualificado quando é praticado contra a mulher, né? A violência aí causa a morte da mulher por motivos de gênero, pelo fato dela ser mulher, tá? Então tem um motivo, tá? Do feminicídio. Então a lei ela já protegeu, inclusive tem causas de aumento de pena na própria lei para quem comete esse crime. Veio a Lei Maria da Penha também, que é mais um dispositivo de proteção para aquelas mulheres vítimas de violência doméstica, por exemplo. Então, um dos focos sociais também ele colocou mulheres em situação de violência, porque hoje ainda existe esse problema, tá? Inclusive na pandemia, existem estudos que houve o aumento da violência doméstica dentro das residências, né? Foco territorial. Qual é o território que nós vamos agir? Regiões metropolitanas e aglomerados urbanos que apresentem altos índices de homicídios e de crimes violentos. Para isso que existem as estatísticas que são feitas pelos órgãos policiais, tá? Os seus sistemas, para a gente ter uma estatística onde é que aconteceu mais o crime, tal canto, tá? É importante que tenha esse sistema de estatística para a gente poder focar naquele ponto onde precisa, tá? Então a ideia era a região metropolitana que estava com alto índice de criminalidade. E o foco repressivo é sempre combater o crime organizado. Tá? A gente sabe que o crime organizado hoje no nosso país representa uma grande parcela de organizações criminosas que não só praticam a questão do tráfico, mas outros crimes envolvidos também, homicídios, roubos, né, lavagens de dinheiro. Então é um conjunto, é um crime organizado, então envolve muitos crimes. Inclusive existe a lei de organização criminosa que justamente fala da organização criminosa, o que é uma associação criminosa. Essa diferença é muito importante, tá? E nós temos aí no nosso curso, eu fiz uma aula só da lei de organização criminosa para vocês terem uma noção, tá certo? Do que seria essa organização criminosa, tudo bem? Tá aqui são os focos, não confundir com as diretrizes, tá? Vamos à questão 11, professor, vamos lá. Questão 11 fala o seguinte: para aderir ao PRONASSE, o ente federativo deverá aceitar as seguintes condições, como a criação de um gabinete de gestão integrada, que é o GGI, e a garantia de uma participação da sociedade civil e dos conselhos tutelares nos fóruns de segurança pública. Com certeza, é um dos requisitos para que o ente federativo, seja lá o município ou o estado, aceite. Ele tem que cumprir isso para que ele venha aderir ao PRONASSE. Então tá correto. Criação de um gabinete de gestão integrada, né, que é o GGI, e também um desses requisitos, ele tem que garantir essa participação da sociedade civil no projeto e também os conselhos tutelares quando envolve a questão da criança e do adolescente. Eles têm que trabalhar em conjunto, tá bom? Tá aqui o artigo 6º, ó. Vocês podem ver. O artigo 6º ele vai falar como faz para aderir o PRONASSE, né, às entidades. Então tem que seguir algumas condições. Por exemplo, criar um gabinete de gestão integrada, garantir a participação da sociedade civil, dos conselhos tutelares, onde? Nos fóruns de segurança pública, participação na gestão e compromisso com as diretrizes do PRONASSE. Ele tem que assumir que ele vai cumprir direitinho as diretrizes do PRONASSE, tá? Questão 12, ó. Para aderir ao PRONASSE, o ente federativo deverá aceitar as seguintes condições, como a apresentação de um plano diretor do sistema penitenciário, no caso da União, Estados e Distrito Federal. Olha, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado que a banca, ela gosta de cobrar coisas que realmente dá para fazer uma questão e derrubar o aluno. Uma das condições para aderir ao PRONASSE, dessas entidades, por exemplo, apresentar um plano diretor do sistema penitenciário, no caso dos estados e do Distrito Federal. Tá? Então, se ele foi feito no âmbito da União, lógico, já existe o sistema penitenciário federal. Então ele vai dizer assim, o estado, você quer aderir? Ótimo, então apresente um plano diretor do seu sistema penitenciário no seu estado. Então, essa apresentação desse plano diretor não é no caso da União, não. No caso dos estados e do Distrito Federal. Tá errado. Quer ver, ó? Apresentação de um plano diretor do sistema no caso dos estados e do Distrito Federal, porque no município não tem
o sistema penitenciário municipal não. Tá bom? Questão 12 está errada, pessoal. Questão 13. Para aderir ao PRONASSE, tá? Para aderir ao PRONASSE, o ente federativo deverá aceitar as seguintes condições, como compromisso de implementar programas continuados de formação, não é programas temporários, são programas continuados em direitos humanos para quem? Policial civil, policial militar, bombeiro militar e servidor do sistema penitenciário. Correto? Tá? É uma das formas que nós temos que fazer para que tenha esse compromisso de implementar programas continuados de formação, tá? Principalmente focando dentro desses projetos, pessoal, envolvendo direitos humanos, tá? Importante que tenha essa matéria e vocês vão ver que vocês vão começar a trabalhar de uma outra forma, vão pensar de outra forma, beleza? Então tá aí, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Militar, servidor do sistema penitenciário, tá? Tá aqui, ó. Um dos requisitos, né? Compromisso de implementar programas continuados de formação em direitos humanos. Compromisso de criação de centros de referência e apoio psicológico, jurídico e social, tá? Ó, psicológico, jurídico e social às vítimas da criminalidade. Então, compromisso, como é que você vai dar um apoio psicológico, jurídico e social às vítimas, as pessoas que foram vítimas de criminalidade? Então tá aí, é um dos requisitos que a entidade, o ente tem que apresentar para aderir ao PRONASSE. Questão 14. São projetos e ações integrantes do PRONASSE o reservista cidadão. Então tá aqui, quem são os projetos? Ó, reservista cidadão. Sintagma aí. Proteção de jovens. Né? Em territórios de vulnerabilidade, que é o Protejo. Tem também o programa... Teve uma aluna, pessoal, que eu passei um quiz uma vez com meus alunos, e aí tinha lá, eu pedi para eles demonstrarem, né, colocarem quem eram os projetos do PRONASSE, né, previsto na lei. Aí uma aluna esqueceu Mulheres da Paz e colocou, não, professor, é um projeto Mulheres Guerreiras. Não, é Mulheres da Paz. Um aluno colocou, não, professor, eu tenho certeza, é Mulheres Guerreiras. Não, é Mulheres da Paz, tá bom? Então, é um dos projetos aí que tem Mulheres da Paz, tá? E o Bolsa Formação, que é para os policiais, né? Uma rendazinha para que eles façam formação continuada, tá? Então, esses são os projetos do nosso PRONASSE. Tudo bem? Então, questãozinha correta, realmente, tá aqui, ó. Protejo, reservista cidadão, Mulheres da Paz, não é Mulheres Guerreiras, tá? É Mulheres da Paz e o Bolsa Formação. Tá aqui, tá lá no artigo 8º da lei. Importante você saber quais são esses projetos que podem ser cobrados na sua prova. Reservista cidadão, pessoal que está saindo aí do serviço militar. O Protejo, né? Proteção de jovens em território vulnerável. O Mulheres da Paz e o Bolsa Formação. Tudo bem, pessoal? Ó, vamos lá. A questão 15, ela fala o seguinte. O Protejo... Aliás, o Protejo... O projeto Reservista Cidadão é destinado à capacitação de jovens recém-licenciados do serviço militar obrigatório para atuar como agentes comunitários nas áreas geográficas abrangidas pelo PRONASSE. Pessoal, correto, tá? Não é o Protejo é um programa. O projeto Reservista Cidadão, ele pega o pessoal que acabou de sair do serviço militar obrigatório e colocam eles para atuarem como agentes comunitários naquelas áreas geográficas que a gente já falou, que são os focos, né, do PRONASSE. O artigo 8º, ele fala o seguinte, ó. Tá aqui. Projeto Reservista Cidadão. Tá? Tem um detalhe importante que ele fala aqui no parágrafo 1º. O trabalho desenvolvido pelo reservista, ele terá 12 meses, ó. Um tempo de duração, né? O foco, articulação com jovens e adolescentes para sua inclusão e participação em ações de promoção de cidadania. Então, o pessoal vai lá incentivar eles participarem de programas de cidadania. Tá aí, tá? 12 meses. Próximo.
Os participantes do projeto que trata esse artigo receberão formação sociojurídica e terão atuação direta na comunidade. Eles vão diretamente na própria comunidade para atuar, mas eles recebem uma formaçãozinha sociojurídica antes, tá? Questão número 16. O projeto de proteção de jovens em território vulnerável, que é o Protejo, é destinado à formação e inclusão de jovens e adolescentes que são expostos à violência doméstica, violência urbana, que estão expostos a situações de moradores de rua, estão em áreas geográficas que são abrangidas pelo PRONASSE. Perfeito, é isso mesmo, tá? É isso mesmo, tá? Esse é o projeto Protejo, proteção de jovens em território vulnerável, principalmente voltado para jovens e adolescentes, população juvenil. Esses jovens e adolescentes que estão lá expostos a essa situação, tá? Tá lá no artigo 8º-C e ele fala o seguinte, ó. O Protejo, ele é destinado a formar, né, formação e inclusão social de jovens e adolescentes que estão expostos a essas situações que eu já falei. Violência doméstica, violência urbana, moradores de rua. O trabalho que vai ser desenvolvido terá a duração de 1 ano, importante também essas datas. Pode ser prorrogado por igual período, né? E como é que eles vão fazer isso, pessoal? Como é que é isso? O foco desse projeto é a formação cidadã do jovem e adolescente. Como é que eu vou formar eles? A lei diz, olha, que o governo teria que fazer o quê? Incentivar, construir práticas esportivas, culturais e educacionais. Pode construir areninha, fazer eventos culturais, educacionais. Para o quê? Resgatar a autoestima de quem? Daquele jovem que está lá, é morador de rua, está triste, às vezes não tem o que comer, é vítima da violência. Então ele tenta trazer aquela ideia do jovem, resgatar aquela ideia da brincadeira, do jogar bola, da educação. Resgatar a autoestima, essa convivência pacífica, incentiva a reestruturação do percurso, né, pessoal? Então, para que ele tenha uma vida saudável. Tudo bem? Então, é importante que a ideia das práticas esportivas, por isso que a gente às vezes reclama, mas essa construção de areninhas, esses projetos, é porque o governo ele tem uma equipe, ele estuda e todo esse projeto ele é baseado em cima disso daqui. Práticas esportivas, culturais, educacionais, é isso. A ideia é essa, tá? A ideia é essa, beleza? Questão 16, que ele fala aqui, ó. A União, bem como os entes federativos que se vincularem ao PRONASSE, poderão autorizar a utilização de espaços ociosos de suas instituições, como salas de aula, quadras esportivas, piscinas, auditórios e bibliotecas, pelos jovens beneficiários do Protejo, durante os finais de semana e feriados. Corretíssimo, pessoal. Olha, o jovem, não tem como a gente construir logo uma infraestrutura, um prédio já que tenha tudo isso. Então vamos utilizar o que nós já temos. Porque existem escolas, existem espaços que estão ociosos, que não são utilizados, e a gente pode pegar esses espaços dessas escolas e fazer esses projetos para que essas pessoas venham até esses locais para que convivam, né? Tenham esse objetivo aqui da convivência pacífica, da vida saudável, de resgatar a autoestima. Então tá aqui, ó. Realmente tá aqui corretinho. A União e os outros entes, eles podem fazer isso. Utilizar esses espaços ociosos. Por isso que tem a ideia de resgatar a ideia da urbanização, né? Para melhorar nessa questão aqui. Beleza? Questão corretíssima. Isso, os beneficiários do Protejo, que é o projeto, né? Questão 17. O projeto Mulheres da Paz, ele é destinado à capacitação de mulheres socialmente atuantes nas áreas geográficas abrangidas pelo PRONASSE. Item correto também. Esse projeto Mulher da Paz não é Mulher Guerreira, Mulher da Paz, tá? Ele capacita mulheres, lideranças, para que elas atuem dentro das comunidades, articulando com jovens e adolescentes, incentivando também trabalhos, movimentos sociais para a defesa dos direitos, tá? Então, é importante, é um projeto, ele vai capacitar mulheres dentro dessas áreas geográficas que o PRONASSE vai abranger. Como eu falei lá, os focos daquelas áreas. Ó, tá aqui, ó. Parágrafo 1º. Observe que tem uma cartilhazinha aqui que eu coloquei para vocês. Deixa eu puxar aqui, ó. Pronto.
Aqui, a cartilhazinha aqui, ó. Vendo, ó? Pronto. Aí ele fala o seguinte: o trabalho desenvolvido pelas Mulheres da Paz tem como foco 1. Mobilização social. Para quê? Falar de cidadania, emancipação das mulheres, prevenção e o enfrentamento da violência contra as mulheres. Associações, elas se juntam para debater sobre isso, tá? Visando, evitando aquelas práticas de violência, de violência doméstica que acontece demais, tá? 2. Então aqui dentro dessas formações com essas mulheres, incentivar essas práticas, por exemplo, aqui dentro desse projeto, ó, essa conversa, de forma que elas busquem mais seus direitos, sejam mais respeitadas. Aqui elas vão falar sobre feminicídio, o que é que acontece, o que é que pode ser feito para resolver, vão falar um pouquinho também da Lei Maria da Penha, né? Para saber quais são os direitos dela, quais os tipos de violência que nós temos contra a mulher, psicológica, sexual, né? Patrimonial, moral. Então, essa mobilização social fortalece mais ainda o enfrentamento da violência contra as mulheres, e está lá no PRONASSE, tá? E ele diz, olha, articulação com jovens e adolescentes. Essa articulação é importante porque ela consegue incentivar, sabe? É como se diz, entrar na mente, né? Incentivar esses jovens, esses adolescentes, incentivando a participação deles nos programas de cidadania, na rede de organização de parcerias, entendeu? Então, elas vão atender também aquela questão do apoio psicológico, jurídico e social. Então, articulação de jovens e essa mobilização social para debater casos, a reafirmar a cidadania, enfrentar essa violência contra as mulheres. São esses dois pontos, tá? Mobilização social e a questão da articulação com jovens e adolescentes. Vamos aqui à questão 18, ó, o que ele fala? O projeto Bolsa Formação é destinado à qualificação profissional dos integrantes de carreiras policiais, né? Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, dos agentes penitenciários, que agora são policiais penais, agentes carcerários e dos peritos, contribuindo com a valorização desses profissionais e, consequentemente, e um consequente benefício da sociedade brasileira. Questão correta. Então, se você valoriza o policial, investe na capacitação dele, com certeza vai refletir e vai ser bom para a sociedade, porque vai ter melhores profissionais. Ó, parágrafo 1º, ele fala desse programa Bolsa Formação. O que ele fala? Para aderir ao projeto Bolsa Formação, vamos supor, o Estado, né? O ente, ele tem que aceitar algumas condições, tá? Por exemplo, ele vai dar um amplo acesso para que todos os policiais, todos esses servidores que demonstrarem interesse nos cursos de qualificação participem. Então, não é obrigatório. O servidor vai lá, demonstra interesse em participar. Aí ele tem que dar um amplo acesso, divulgação. Até aqui, ó, os policiais aqui com seus diplomas, né? Outro requisito aqui: manter programas de polícia comunitária. Ah, professor, mas tem que manter. É o que o PRONASSE disse. Olha, para a gente começar a mandar esses recursos aí, né, de uma forma de incentivar, tem que ser mantido os programas de polícia comunitária dentro do Estado. Tá? E aí, garantia de uma remuneração mensal pessoal não inferior a 1.300 aos membros dessas corporações indicadas. Tá bom? Pelo menos é o que está na lei, né? Indicados no inciso 1º deste parágrafo até 2012. Depois deve ter aumentado aí. Beleza? Mas está lá na lei aí. Então tem que demonstrar interesse. Tem uma remuneraçãozinha mensal. Tem um valor, tem incentivos, tá? Tem lá manutenção dos programas de polícia comunitária, que é aquela polícia onde você está mais próximo da comunidade. Um dos exemplos de polícia comunitária que teve no estado do Ceará foi o próprio projeto Ronda do Quarteirão, tá? Onde existia ali uma viatura para cada bairro. As pessoas tinham contato com o pessoal da viatura, né? Sabiam quem era o policial que estava ali, tá? Para ter um maior contato e resolver os problemas. Parágrafo 2º. Os instrumentos de cooperação não poderão ter prazo de duração superior a 5 anos. Prazo de duração superior a 5 anos. Importante também esse prazo aí de 5 anos, tá? O parágrafo 3º, ele fala o quê, ó? O beneficiário
policial civil, militar, ou seja, quem for, bombeiro, né? Dos estados que tiverem aderido ao instrumento da cooperação, receberá um valor referente à Bolsa Formação. Então tem a Bolsa Formação, tá? Por exemplo, aí tem alguns requisitos, né? Desde que ele cumpra alguns requisitos. Por exemplo, ele começar a continuar recebendo essa Bolsa Formação, ele tem que ser frequente a cada 12 meses, ao menos em um dos cursos que o Ministério da Justiça oferece, tá? Aí o 2, eles não podem ter cometido faltas graves e nem pode ter sido condenado nos últimos 5 anos. Também é um dos requisitos. E ele não pode receber remuneração mensal superior ao limite que é estabelecido em regulamento, tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre o PRONASSE. Dê uma olhadinha na lei. A gente trouxe aqui os principais artigos e algumas questões para que vocês tenham um contato com esse tema. Aula rápida, objetiva. Professor, eu quero comprar o seu curso, acho o seu curso bem bacana. Beleza. Quero comprar o seu curso de reta final. Quero assistir às aulas de reta final. Tá aqui. Abaixo na descrição do vídeo nós temos um link. Tá lá o link do Hotmart. Comprou. Tá lá confirmado a sua compra. Manda comprovantezinho para o outro link que tem abaixo aqui na descrição, que é o link do WhatsApp. Esse WhatsApp aqui, a pessoa vai te atender, vai falar contigo e vai te colocar no nosso grupo do Telegram. Esse grupo do Telegram tem 2. Tem o grupo das questões e tem o grupo dos simulados. Inclusive, esses grupos aqui tem muita gente já, tá? Muita gente. Tem em torno, pessoal, aí de mais de 500 alunos já, tá? Tem muita aluna aqui nesses grupos aqui, tá bom? Muita gente aderiu porque acredita no nosso projeto. Aí também você será colocado em um grupo do WhatsApp também. Por quê? Porque aqui você recebe os materiais das aulas da semana. Por quê? Porque todo dia tá tendo ao vivo intensivo, tá? 4 dias na semana. Fora as aulas que tem gravado no curso. Lá tem simulado, tem apostila, tem tudo. Mas caso você tenha pouco tempo, aí a gente está focando nos intensivos. Português, tem lá um curso do Português do Zero só comigo, professor Muniz, Português do Zero, necessário para você passar na prova. Então, é assim, nós damos aulas, esse é o nosso método, esse é o nosso objetivo, que é fazer você passar da maneira mais simples, objetiva, dentro da sua casa, não precisa você sair de casa. Você está no seu conforto da sua casa, tá? Estudando, tranquilo, sem ninguém te perturbando. Tá? Então, assim, não precisa sair de casa para estudar. Basta você ter um bom material, aulas rápidas, objetivos, professores didáticos. E também, paralelamente, você vai treinando para o seu TAF. Em silêncio. Sem ninguém ficar sabendo dos seus objetivos. Então, é isso daí. Quer adquirir o curso? É só seguir esse passo. Tá onde, professor? Tá aqui, ó. Tá na descrição do vídeo. Tá aqui logo abaixo. Você vai ver logo o link, tá bom? Pessoal, um grande abraço para vocês. Professor Muniz, tá? Estou aqui para ajudar vocês. Façam todo esse procedimentozinho aqui que eu falei para vocês, ó. Beleza, ó? Que vocês irão adquirir o melhor curso que tem no mercado. Show de bola? Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.